Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, estou a caminho de casa e senti um desejo muito forte de gravar uma mensagem que eu entendo que é importantíssima para todas as pessoas. Um meio que nós temos de nos relacionarmos com outras pessoas aqui é uma comunicação, né? O diálogo, a conversa. Aí as pessoas criaram tecnologias, tem o WhatsApp, antigamente só tinha um e-mail. Aí antigamente tinha o MSN, né? A galera mais antiga sabe que é isso. Tem as redes sociais, hoje Instagram, Facebook, entre outras, né? O LinkedIn, voltado para trabalho. Antes nós tínhamos o Orkut, enfim. Antes, todas essas comunicações digitais aí, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, né? Hoje nós temos até um livro, para muitos históricos apenas, para mim, além de histórico, é sagrado, que é a Bíblia, que é um compilado de cartas, né? E a comunicação, ela vem acontecendo ao longo da história. É necessário que os humanos se comuniquem com outras pessoas. Isso é fato. Eu acho que todos concordam com isso, independente do credo, de posicionamento, de cosmovisão. E para quem acredita em Deus, e para quem acredita no Deus bíblico, porque tem aqueles que acreditam no Deus que não é bíblico, ou seja, algum tipo de Deus, e tem aquele que acredita no Deus bíblico. O Deus bíblico, ele requer que os seus filhos se comuniquem com ele por meio de oração. E é o meio de comunicação mais antigo que existe. É um meio de comunicação transcendente, que transcende a razão, a lógica, porque você fecha os olhos. Na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus dá uma orientação, né? Entra no seu quarto em secreto, né? Fecha a porta, seu pai que está em secreto te responderá. E ele ensina até um método de oração chamado Pai Nosso, né? E a oração, ela é muito importante, porque aqueles que creem em Deus, que Deus existe, creem que Deus é Pai, você precisa se relacionar com o seu Pai. E o meio de comunicação, o meio de relacionamento que nós temos com Deus é por meio da oração. E a oração, ela, ao mesmo tempo que ela deve ser simples, sincera e de coração, nós devemos observar como devemos orar ao Pai. É bem verdade que a gente não sabe orar. Imagina só, quem somos nós? Seres humanos finitos, limitados, desse tamanhozinho, diante de um Deus magnífico que criou os céus e a terra. Como é que você vai falar com esse ser, não é? Se você vai diante de uma majestade, de um rei, de um imperador, de uma pessoa de suma importância, talvez você fique nervoso na hora de se comunicar com essa pessoa, sabendo o nível de importância que aquela pessoa tem. Pode ser que você fique nervoso, não sabe muito bem o que falar, como se expressar, como se comportar. Imagina a gente se comunicando com Deus, não é mesmo? Então a oração, ela deve ser observada, que a oração não é apenas petição. A gente não deve orar a Deus apenas para fazer pedidos, porque Deus não é o nosso mordomo, não é verdade? Deus não é um garçom que existe para nos servir, para atender os nossos desejos. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é o Todo-Poderoso, Criador de tudo, que mantém tudo. A oração, como eu já disse, é um meio de relacionamento do filho com o pai. Então você deve se colocar diante de Deus em oração com respeito, com temor,
E a orientação é sempre agradeça, seja sempre grato a Deus por meio da oração. Seja grato ao ar que respira, ao fôlego de vida. Seja grato por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Porque a vontade de Deus, ela é plena, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela há de se cumprir. Porque Deus é todo poderoso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a vontade de Deus para sua vida vai se cumprir. Então agradeça a Deus por tudo. Pelo dia que você teve, até pela dificuldade que você teve no dia de hoje. Seja grato a Deus, porque isso tem um propósito. Hoje você não entende, mas tem um propósito definido e estabelecido por Deus. Então, por meio da oração, seja grato. Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir, abrir nosso coração, clamar, suplicar a Deus. Devemos. No Salmos 4, no versículo 1, Davi, ele ora a Deus dizendo o seguinte: responde-me, ó Deus, responde-me, ó Deus, que me faz justiça, o Deus que clamo, que me faz justiça. Ele começa o verso dizendo isso, que ele está orando, ele precisa de uma resposta de Deus. Ele pede para Deus tirar ele da angústia que ele está passando. Porque naquele momento ele está passando por dificuldade. Então ele faz uma oração sincera a Deus. Ele faz uma petição. Mas ele se coloca na condição de servo, submisso a Deus. Infelizmente eu ouço muitas pessoas se dirigindo a Deus, impondo a Deus que Deus faça alguma coisa. Não faz isso não. Não faz isso não. Clame a Deus com sinceridade. Peça misericórdia. Na parte B do verso 1 de Salmo 4, Davi fala isso: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Por que ele pede misericórdia? Porque ele reconhece que ele é um ser humano falho e que necessita de Deus, da misericórdia de Deus, porque ele sabe que ele é um pecador, que ele é um vacilão, e o salário do pecado é a morte, como eu sempre digo. Mas a causa de Davi não ser consumido, a causa de eu não ser consumido e de você que está me ouvindo não ser consumido, é a infinita misericórdia de Deus. Por isso que Davi se submete a Deus na condição de servo, de filho, se humilha e pede que Deus responda a oração dele, que Deus tira ele daquela angústia que ele está passando. Talvez você esteja passando por algum tipo de problema hoje, eu não sei. Se você estiver passando, se você se enquadra nesse perfil de pessoa que eu estou falando, assim como Davi estava passando naquele momento, ore dessa forma, o que Deus responde. Se coloca na condição de servo, se humilha diante de Deus, reconhece a sua fragilidade, pede para Deus ouvir, seja sincero, com o coração quebrantado, que Deus não resiste ao coração quebrantado, pede que Deus tenha misericórdia, seja grato a Deus, reconheça todas as maravilhas que Deus tem feito, e as dificuldades que está passando, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. A oração é a arma mais poderosa que o ser humano tem. Então ore a Deus, se relacione com Deus. Deus requer dos seus filhos relacionamento. Não adianta você que diz que ama Deus, você diz que Deus é seu pai e que você ama Ele, mas você não bate um papo com Ele, você não se relaciona com Ele. Que amor é esse, não é mesmo? Que sirva para nossa reflexão. Deus abençoe. Tamo junto.